Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema super bacana. Para começar, você acha que precisa reformar para ter uma casa bonita? Essa é a nossa primeira pergunta. Hoje eu vou te mostrar como a decoração ela pode mudar tudo e quando a reforma ela é realmente necessária. Reformar ou decorar, o que realmente transforma a sua casa e como você pode fazer para evitar esses gastos que são desnecessários. Bom, muita gente acha que só uma grande reforma é que resolve, né? Mas isso não é muito bem uma verdade. E se eu te disser que com algumas mudanças inteligentes você pode transformar a sua casa sem aqueles quebra-quebras, sem aquelas mudanças muito drásticas, tem gente que tem pavor da tal da obra, né? E no final você vai saber exatamente quando você reforma e quando a decoração já resolve. Bora lá, gente? Se você ainda não me conhece, eu sou Rani Vargas, sou arquiteta e aproveita que você está aqui, se inscreve nesse canal e ativa as notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo. Bom, o negócio é o seguinte, gente, muita gente acredita que para deixar a casa bonita, tem que reformar tudo. Você é uma dessas pessoas? Mas na maioria dos casos, eu posso te dizer que a decoração já resolve. Inclusive, já aconteceu muito de chegar em casa de cliente, aí o cliente acha que ele tem que quebrar tudo, tem que reformar a cozinha, às vezes é ótima da pessoa e ela acha que ela tem que transformar tudo. Quando, na verdade, a gente chega e fala, putz, isso não é caso de reforma e grande projeto, é uma consultoria, ou seja, é só um ajuste. Sabe o que acontece? Muitas das minhas alunas, antes dela entrar, né, no DNP, elas acham que tem que reformar a casa inteira. E quando entra no DNP, elas falam, Rani, pelo amor de Deus, ainda bem que eu entrei, porque eu ia reformar minha casa inteira e eu descobri que eu não precisava disso, eu vou economizar muito, porque é só ajustes. Muitas vezes a pessoa tem ali uma cozinha ótima, disposição boa, layout legal, bancada boa, bonita, os armários eles estão em excelente estado, mas não tem uma necessidade de quebrar tudo para refazer. Muitas vezes é só trocar um puxador, é só fazer uma pinturinha nova, acrescentar uma iluminaçãozinha ali num cantinho para dar uma forcinha ali naquelas tarefas do dia a dia. E aí você economiza um mundo de dinheiro e você ainda tem uma casa mais funcional e com a sua cara bonita, sem precisar gastar muito. Bom, vamos começar entendendo também qual é a diferença entre a reforma e a decoração. A reforma é aquela mudança estrutural da casa, que envolve obra, aquele quebra-quebra e muitas vezes aquele alto investimento, né? Então, por exemplo, trocar o piso, derrubar ou levantar uma parede, mudar a parte elétrica ou a parte hidráulica, isso também é uma questão de reforma e gasta muito. Substituir porta e janela, alterar a estrutura ali do teto ou até mesmo do telhado. Bom, e quando que essa reforma ela realmente é necessária? Rani, como é que eu vou olhar para minha casa e vou entender? É o momento de fazer reforma? É melhor uma decoração? Como que eu ativo isso na minha casa? Bom, quando tem algum problema estrutural, é o momento de você pensar nessa reforma. Por exemplo, o que é problema estrutural? Rachadura, infiltração, instalação elétrica muito antiga, que pode ser até perigoso, né? Pegar fogo, ou até mesmo não suportar as novas cargas que serão inseridas ali naquele espaço. Quando o layout do espaço ele não funciona, então o cômodo é muito apertado, não tem uma boa circulação, isso é momento de ser avaliado a necessidade ali, às vezes, de derrubar uma parede, mudá-la de lugar, aumentar um pouquinho aquele quarto que está muito espremido, que mal cabe um armário. Também quando tem alguma necessidade de adaptação. Então, transformar um quarto em suíte. Já aconteceu isso muitas vezes. Lá no escritório, por exemplo, quando a gente faz projeto e tal, chega ali na casa do cliente e tem lá aquele quarto, aí é o quarto da filha. Ai, Rani, pelo amor de Deus, preciso de um banheiro aqui. Isso acontece muito quando a reforma é em casa, né? Porque apartamento, gente, para você inserir uma suíte num quarto novo, é um pouco complicado, porque você envolve toda uma estrutura com outras pessoas. Quando a gente mexe com hidráulica, esgoto, principalmente o esgoto na nossa casa, em apartamento, a gente tem que ir lá no vizinho de baixo, pedir permissão para poder mexer no teto dele, porque a tubulação fica ali toda ali no teto
da casa do vizinho, aí você tem que quebrar o gesso do vizinho, fazer as alterações, puxa daqui, puxa dali, então não é viável na maioria das vezes em apartamentos, mas casas geralmente é super viável e a gente já fez algumas adaptações, inclusive inserir banheiro em um quarto que não tinha, que é para virar uma suíte da filha do casal. E o que acontece é que muita gente entra na reforma achando que vai solucionar a questão estética, quando, na verdade, elas gastam muito tempo e dinheiro para depois perceber que a mudança que precisava era apenas decorativa. Olha isso, gente, pelo amor de Deus, você descobrir que não era aquilo depois de ter gastado um mundo de dinheiro. E a decoração, quando que ela é necessária? Bom, a decoração é aquilo que traz personalidade para casa. Ela traz beleza, conforto, funcionalidade e sem precisar ficar fazendo obra. E para você saber se sua casa é aquele caso da decoração e não da reforma, é quando você olha para sua casa e parece que ela é sem graça, ela é sem aconchego, tá muito sem sal essa casa. Ah, a casa tem uma paredinha branca, tem aqueles móveis ali basiquinhos, tem um visual meio sem personalidade, parece que tá vazia, parece que tá sem vida. Aí é o momento de você trazer ali as texturas, os contrastes, que pode ser ali naquela almofada, naquela manta, aquele tapetão colorido ou aquele tapetão de fibra natural neutro, maravilhoso, uma cortina do teto ao piso, com um tecido ali mais natural, bem levinha, gostosa para trazer esse aconchego. Escolher uma paleta de cores para aqueles detalhes decorativos, né? Por exemplo, para os vasos de planta ou para aquele quadro na parede, isso vai inserindo uma vida para esse espaço. Criar também aquele ponto de foco com algum móvel que seja especial. Ao invés de você escolher tudo muito especial com design super diferente, escolhe algumas pecinhas. Elege, por exemplo, aquela poltrona ou aquele aparador com uma decoração super bacana ou aquela cadeira da sua mesa de jantar. Eu sou super a favor das cadeiras, vocês sabem, né? Porque cadeira é uma coisa que você não se desfaz nunca, se você não quiser. Você pode carregar para o resto da sua vida. Já a poltrona, nem todo imóvel cabe uma poltrona. Às vezes os outros cômodos não vai caber ela para você fazer ali aquele rodízio, aquela adaptação. Mas as cadeiras da sala de jantar pode saber que sempre vai estar presente. Então, por exemplo, você pode ter ali um sofá super simples com uma composição bacana de almofada, né? Aí você pode ter um tapete super legal e uma iluminação super bem posicionada, porque pode ter um abajurzinho, uma arandela, uma lumináriazinha do lado do sofá. Isso daí já vai transformar a sua sala, tá? Sem precisar ficar fazendo um monte de reforma, quebrando, gastando dinheiro. Quando também, uma outra questão aí que você percebe quando a sua casa precisa da tal da decoração, é quando os móveis eles não estão combinando ou eles estão mal posicionados. Então, o ambiente ele tem móveis de estilos e cores diferentes. Aí parece que aquilo dali é uma colcha de retalhos, sabe? Que não tem harmonia nenhuma. Parece que só foi juntando as coisas e no final deu aquilo dali, uma salada mista. Bom, uma solução para esse caso, se for o seu caso, é usar alguns itens estratégicos, como, por exemplo, luminária, os quadros, para equilibrar essa proporção. E apostar na organização desse mobiliário, óbvio, né? Na setorização, respeitar ali as circulações e também trazer ali um ambiente mais harmônico, um ambiente onde as coisas sejam encaixadas no local certo. Então, por exemplo, ao invés de você pegar e falar assim, ah, não, preciso de uma marcenaria nova aqui. Ao invés de você ir lá mandar quebrar tudo e fazer uma nova, observa, essa marcenaria está em bom estado? Será que dá para aproveitar? Será que não seria o momento de pensar numa pintura ou trocar um puxador? Ou até você criar uma composição de quadros ali naquela parede próxima para dar um charme para isso. E aí você vai deixando o ambiente mais estiloso. Não necessariamente você tem que quebrar tudo e fazer tudo de novo. Uma outra questão também que acontece é quando a iluminação ela tá deixando o ambiente muito sem vida. Então, assim, parece que aquele espaço ali é escuro, ou a luz é muito fria, ou seja, muito branca, e isso pode dar uma sensação um pouco desagradável. Então, uma solução, assim, para você corrigir isso, é você ir lá trocar a lâmpada por um tom mais quente, amarelado, para trazer mais aconchego. Adicionar alguns pontos de iluminação indireta, então abajur, uma fita de LED, igual a gente estava conversando agora há pouco do caso da cozinha.
harmonia. Então, nem tudo é questão de reforma. Muito cuidado com isso. Então, muitas vezes, aquele seu espaço que parece triste é porque ele está mal iluminado. Então, um bom pendente sobre a mesa de jantar ou uma lumináriazinha de canto já pode transformar a atmosfera aí da sua casa. Tem uma outra questão também, que é quando o espaço ele parece muito bagunçado, muito desorganizado, parece assim, mesmo, ai, eu limpo a casa parece sempre bagunçada, os ambientes não transmitem aconchego. Bom, uma solução para isso é você apostar ali naqueles móveis que são mais multifuncionais, né? Então, baú, aqueles nichos para você guardar os objetos pequenos, criar setores nessa casa que são bem definidos dentro do ambiente. Então, por exemplo, delimitar a área do sofá com um tapetão, ou então colocar um aparador para separar algum espaço, porque o próprio móvel ele faz a função de separar. Esses dias teve uma seguidora que me perguntou como eu posso fazer para separar a sala de estar e jantar sem fazer parede. O próprio móvel pode fazer isso, as costas do sofá, dependendo do seu layout, um banco, um aparador. Não necessariamente a gente precisa de criar paredes para você separar os ambientes. Os nossos móveis e um tapetão, ele já tem esse recurso. Ah, eu tenho que colocar um biombo, tenho que colocar uma estante, tem que... Nem sempre. Muitas vezes os móveis baixos mesmo, eles já fazem essa separação. E também reduzir, né, a quantidade de objetos expostos. Então, deixa só aquilo que faz sentido, que traz uma harmonia ali para o seu ambiente. Então, muitas vezes você tem lá vários objetos super bonitos. Você não precisa colocar todos ao mesmo tempo. Você pode fazer um rodízio, deixa um pouco guardado, volta, coloca na estante alguns outros. Nem sempre uma grande reforma é necessário. Antes de você entrar nessa obra, experimenta também mudar alguns elementos decorativos, pelo menos 3, sabe? Então, o tapete, eu não tenho tapete, ou o tapete não tá legal, troca. Vê como é que fica ali naquele ambiente. De repente é isso que está fazendo a diferença. A iluminação, traz mais um aconchego, melhorando essa percepção do ambiente. Então, insere mesmo um abajur, uma arandela, uma lumináriazinha ali no cantinho da sala, que pode ter certeza que já vai melhorar muito o espaço. E também, se você tá aí sem cortina, ou a sua cortina é aquela cortina curta, troca para uma cortina até o piso, para trazer essa sensação de casa gostosa, de casa arrumada, de casa cuidada. As almofadas, né? Faz aquele rodízio das almofadas, troca a capinha tá rasgada, tá velha, isso faz muita diferença, gente. Isso cria uma conexão visual e deixa tudo mais harmonioso. E se você ainda não tem o hábito de ter flores naturais, de ter plantas naturais na sua casa, traga também, insira, isso faz muita diferença. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês, na maioria das vezes, essas mudanças já transformam completamente o ambiente, sem precisar daquela grande obra. Sabe por quê, gente? O que acontece é que muita gente olha para um ambiente que está sem vida e pensa que precisa trocar o piso, tem que pintar todas as paredes, mas, na verdade, bastaria trocar ali, mudar os móveis de lugar, investir numa iluminação bacana, trazer ali elementos decorativos estratégicos que já resolve aí 99% em muitos casos, na verdade, na maioria dos casos. Vamos ver aqui um resumo prático? Como saber se você precisa reformar ou apenas decorar essa casa? Bom, se o problema é estrutural, rachadura, infiltração, fiação antiga, reforma. Se o problema é estética, ou seja, falta aconchego, o ambiente está sem graça e desorganizado, é só a decoração. Sente que o espaço não está funcionando? Layout travado, pouca circulação, pode ser que tenha que ter um misto ali de uma pequena reforma e uma simples decoração, uma reorganização desse espaço já resolveria. Então, a gente tem 3 níveis aí, né? Tem aquele que é só uma decoração, que é um tapa, é uma maquiagem no ambiente. Tem aquele que pode ser uma pequena adaptação, né? Por exemplo, o quarto está muito pequeno, preciso ampliar ele um pouquinho. Aí você derruba a parede, traz um pouquinho para o lado e pronto. Aí não precisa fazer muitas outras coisas. E organiza, traz ali uma decoração. E o último é aquele que é a reforma geral, né? Você já vai mexer ali na estrutura da casa, tem que consertar isso, fazer aquilo, aí você já aproveita e insere ali uma grande reforma. Bom, e nem sempre
sempre a reforma é a resposta e a solução de todos os problemas. A decoração certa transforma com certeza qualquer ambiente. Agora me conta aqui nos comentários, você já achou que precisava reformar, mas resolveu só com a decoração? Se esse vídeo te ajudou, curte e compartilha com alguém que precisa também ouvir isso. E se você quer mais conteúdo sobre decoração na prática, já se inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Beijos!